Irmãos e irmãs, ao nosso encontro, vamos celebrar a Eucaristia, a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e atualizar em nossa vida este mistério de amor. Que o Senhor encontre em nosso coração acolhida as suas palavras, que estas sementes frutifiquem em nós em boas obras. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua ensinando por meio de parábolas, imagens simples, tiradas da vida cotidiana do povo, para que as suas palavras pudessem ser compreensíveis a todos, desde os pequeninos até os mais sábios e entendidos. Todos tinham a oportunidade de aprender com Jesus, de entender a sua palavra. Ele é a palavra do Pai que se encarnou, que se fez mais próxima do homem. Jesus, a semana passada eu lembrava, ele não complica, ele explica, ele ajuda a todos a entenderem melhor o projeto de Deus, a colocar a sua vida na dinâmica ou na direção deste projeto. E quando entendemos e fazemos isso, estamos entrando na dinâmica do seu reinado. A parábola do joio e do trigo põe em destaque a paciência de Deus com o ser humano. A paciência de Deus, fruto do seu amor para conosco, que somos fracos e pecadores. Convém lembrar que o bem e o mal, eles estão não só fora de nós, tantas e tantas vezes também dentro de nós. Encontram acolhida e aconchego no nosso coração. Joio e trigo crescem juntos. Por isso, o dono daquela messe, daquela plantação, sabiamente mantém o joio e o trigo. O joio e o trigo, eles são muito parecidos. Se vai arrancar o joio quando está nascendo, corre-se o sério risco de arrancar também o trigo. Na pressa, a plantação pode ser prejudicada. O joio e trigo é sinal da justiça e da injustiça. No tempo da colheita, no final,
vai ser esclarecido quem é joio e quem é trigo, quem fez o bem e quem fez o mal. O mal produz o mal, a destruição. Do mal não se cuida. Aquele que lança, vocês prestaram atenção na parábola, quem preparou, quem foi semeador, foi quem lançou a boa semente. O inimigo age de noite, vai lá, lança o joio e vai embora. Não cuida da plantação. O mal é destruidor. Quem pratica o mal age escondido, não dá as caras. O inimigo é terrível. Precisamos tomar cuidado. Mas o resultado final aparece. O trigo apresenta suas espigas, cachos dourados, colhidos, e vão ser farinha para ser pão. O joio para nada serve, somente para ser destruído no fogo. E aí, meus irmãos, no final dos tempos, na colheita final, será mais fácil a identificação de um e de outro, e aí cada um terá o seu destino. Diante dos obstáculos, os discípulos de Jesus, os discípulos do reino, podem cair na tentação de desanimar e dizer: é muito difícil se deixar conduzir somente pelo projeto de Jesus e só ser trigo. E aí então Jesus conta para nós mais duas parábolas, a da semente de mostarda e do fermento, que vem nos confortar. Por menor que seja a semente, ela lançada, germinada, cresce, e como o grão de mostarda produz um grande arbusto para acolher as aves do céu, onde fazem os seus ninhos. Cresce muito. Pequena semente cresce muito. Quando a gente fala do grão de mostarda, para nós hoje, seria mais fácil dizer do eucalipto. Semente de eucalipto parece uma pimenta moída, tão pequena, e dá uma árvore tão grande, né? Jesus trabalha a proporção. Pequeno, no bem, na justiça, cresce. Cresce muito. E assim deve ser a nossa atuação, para não desanimar, por menor que seja, quando feito com amor, quando feito na perspectiva do bem, da justiça, ela cresce, se irradia, né? Ajuda a ser melhor. E assim também o fermento. O fermento na proporção da farinha é sempre menor. Mas a farinha sem o fermento, ela não se transforma. E quando o fermento age, ele transforma a massa. E é a nossa missão. É assim que deve ser a nossa presença. E o nosso fermento tem que ser o bom fermento. Não pode ser a maldade. Tem que ser a bondade. Não pode ser a injustiça. Tem que ser a justiça. Porque senão estragamos tudo. Jesus, meus irmãos, nos convida a não inutilizar a semente e a nem estragar o fermento. Jesus nos ensina a capacidade de captar a presença salvadora de Deus, que se manifesta a nós de um jeito mais tranquilo. Ele nos apresenta que a vida
é muito mais do que aquilo que se vê. Nós não somos capazes de perceber o íntimo de cada um. Nós, quando muito, conseguimos ver as aparências. Por isso precisamos tomar cuidado com a precipitação. A precipitação vai arrancar o joio e o trigo. Deus é paciente. E nós também devemos ser pacientes. A vida é maior. A vida é maior. E meus irmãos, algo misterioso vai acontecendo no interior, no coração de cada um. Deus vai agindo. Deus vai transformando a vida das pessoas. É preciso fé e paciência para contemplar a vida até o fundo e intuir a ação secreta de Deus. Esta força irresistível que só com o tempo se pode ver o resultado final. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê esta paciência para saber entender melhor o irmão e não julgá-lo precipitadamente. Deus não se impõe, mas transforma. Não domina, mas atrai. Assim deve ser a ação de quem nele crê. Assim deve ser a nossa atração. Mais preocupado em transformar, em atrair as pessoas pela força do amor, do que se impor e dominar. E no meio de tantas ambiguidades, no meio de tantas coisas que nos cercam e nos mete tanto medo, nos deixa tão inseguros, Deus está nos salvando. Deus está agindo. Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Vendo ou dormindo e deixando a coisa rolar. Deus está agindo. E nós precisamos perceber a ação de Deus. Onde há amor e caridade, Deus aí está. Onde existe amor, onde existe caridade, onde existe gente fazendo bem, Deus está agindo. Ah, mas tem muita gente fazendo mal. Problema deles. O problema nosso é fazer o bem. É lançar a boa semente. É a preocupação de ser trigo, de cultivar o bom fermento. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o reino ganha espaço e força entre nós. Não é fácil saber como Deus abre caminho entre nós, principalmente na consciência de cada pessoa. Nós sabemos como Deus age em nós, como Ele nos ilumina. Mas o outro tem dificuldade de perceber, de fazer esta leitura. Porque volto a dizer, a nós foi dado somente ver as aparências. E por isso, mais uma vez, cuidado para não se precipitar. Não cabe a nós qualificar as pessoas, rotulá-las. Santo Agostinho, grande santo da igreja, um homem sábio vai dizer: Deus conhece os seus. Deus nos conhece. Retomando o Salmo 139, Deus nos conhece por dentro e por fora, pela frente e por trás. Ele sabe
daquilo que trazemos dentro de nós. Só Ele sabe os verdadeiros valores e intenções que carregamos. Eu não quero ser um crente arrogante e envaidecido. Eu quero ser um homem que caminha humildemente diante do mistério de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Esse Deus que age silenciosamente. Esse Deus que não se cansa de lançar sementes boas no nosso coração, na nossa consciência. Esse Deus que pede que nos preocupemos em fazer o bem e evitar o mal, mas é paciente, é bondoso, é misericordioso. Aprendamos do Senhor para não sermos arrogantes, envaidecidos e impacientes com o nosso próximo. Não posso esquecer as palavras do profeta Isaías, do capítulo 65, verso 1, quando o profeta diz, falando de Deus: eu me deixei encontrar por aqueles que não perguntavam por mim. Eu me deixei achar por aqueles que não me procuravam. Eu disse, diz Deus, aqui estou, aos que não invocaram o meu nome. Deus está sempre atento, disponível àqueles que o procuram. Que nós saibamos procurar a Deus e deixar que a sua ação em nós frutifique em boas obras. Pode ser semente pequena, mas cresce e se fortalece. Pode ser como fermento, um pequeno punhado para transformar muitos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.